Há muitos anos atrás, uma aluna que trabalha, não era no Kiruv, era antes do Kiruv, em São Paulo tinha uma coisa chamada Mahon, enfim, para jovens, e ela vinha participando, e a gente estava comentando, na época, alguma coisa a respeito de alegria, tristeza, e ela comentou na aula uma coisa que, para mim, foi muito interessante. Ela disse o seguinte: ela estava precisando de dinheiro, por isso que ela estava vindo nessas aulas, que eram pagas e tudo mais. E ela comentou que, em outros horários, ela trabalhava como recepcionista. E eles fizeram um treinamento, óbvio, mínimo, mas fizeram um treinamento para ela poder trabalhar como recepcionista. Então, uma das coisas mais importantes, assim, ela me disse, que ensinam para quem trabalha como recepcionista é: antes de sair de casa, vai para o espelho. E quando você estiver na frente do espelho, faz um sorriso. Se ele não ficar, porque você brigou com o namorado ontem, ou perdeu dinheiro, ou eu sei lá o quê, então vai de novo para o espelho e sorri de novo. E não sai de casa enquanto o sorriso não ficar preso, sem cair. Porque sem sorriso, recepcionista não trabalha. Não existe isso. Sim? Em outras palavras, simcha, alegria, postiça. Sim? E funciona. Por quê? Porque só o fato dela se forçar a sorrir, dentro dela produz toda a química que ela precisa para estar alegre. Por mais ridículo que isso pareça, mas é real. Ou seja, mesmo que eu não tenha motivo lógico nenhum para estar alegre, sorria. Porque isso vai produzir alegria. Por mais absurdo que isso pareça. E isso foi testado. Pegaram 2 grupos de alunos universitários e para os 2 grupos fizeram o seguinte exercício. Para um grupo, pediram para que pegassem uma caneta e colocassem na boca assim, na horizontal. Sim? E mastigassem. Várias vezes. E assim fizeram o exercício com o grupo inteiro. Muito bem. Várias vezes. O outro grupo de universitários, a mesma caneta, lápis, o que for, mas, em vez de colocar atravessando o lábio de um lado para outro, biquinho. Sim? Coloca na ponta do biquinho dos lábios. Várias vezes. Sim? Muito bem. Depois que os 2 grupos fizeram o seu exercício, aí botaram para os 2 grupos verem uma tela, umas tirinhas de jornal. Aquelas tirinhas, como é que chama? Só em quadrinhos. Os quadrinhos que tem lá. Charge, sei lá. Não é charge, é quadrinho. Tudo bem, tem os engraçadinhos, tem os mais engraçadinhos, menos engraçadinhos. Enfim. E botaram uma série de quadrinhos para eles assistirem. E mediram a reação dos 2 grupos. Invariavelmente, o grupo que botou a caneta atravessando o lábio, de um lado a outro, riu mais o tempo todo. E o outro grupo, de vez em quando. Por que isso? Quando você pega a caneta e coloca na boca desse jeito, você aciona todos os músculos que produzem o sorriso. São os mesmos músculos que você aciona. Então eles estavam sorrindo sem saber. E automaticamente eles estavam mais predispostos a estarem alegres. Porque eles exercitaram os músculos do sorriso, da alegria. Então, obviamente, tinha muito mais motivo para eles se animarem. Os outros, ao fazer esse movimento, acionaram os músculos do choro. Então eles estavam mais predispostos a chorar, não necessariamente a rir. Então você vê que até um movimento simples, sem kavaná nenhuma,
sem nenhuma intenção mais profunda, mas o fato da pessoa agir como alguém que está alegre, faz a pessoa ficar alegre. E isso é uma mitzvah. Ou seja, independente de eu achar que isso tem lógica ou não tem lógica, se eu exercito a fazer um sorriso todo dia, quando saio de casa, falo com as pessoas, estou com alguém, estou sempre sorrindo, eu produzo alegria para mim e para todos que estão à minha volta.